Bem-vindos a mais um episódio do Pode Virar Referência. Hoje a conversa vai ser entre eu e você que está ouvindo, e eu quero trazer como que foi essa trajetória dos 50 episódios até agora. Esse projeto que se iniciou com um intuito muito legal de entrevistar pessoas referentes em suas áreas, e eu acredito muito que não precisa ter milhões de seguidores para ser uma referência. Então eu quero trazer aqui como que foi essa trajetória, o que que rolou ao longo desses 50 episódios, para você também, entender qual que é uma entrevista que você gosta, que você acompanhou, que eu aprendi muito. Então vou trazer aqui esse overview realmente dos 50 primeiros episódios do Pode Virar Referência nessa trajetória que eu tive. Bom, comecei em 2025 o podcast, em agosto. Agora a gente, tá postando toda semana, um episódio por semana. E é muito bacana porque, primeiro, que me trouxe essa questão de compromisso. Trazer um episódio toda semana é buscar entrevistados, referentes, é buscar, entrar em contato com essas pessoas, marcar a data, a minha equipe editar os vídeos. No início foi eu que editava. E também trazer conteúdo para as redes sociais do podcast, que a gente tem, os cortes, a gente tem também os carrosséis no Instagram para trazer um pouco mais sobre o convidado, e isso foi o primeiro tópico ali, o primeiro pilar para mim, que é a dedicação. É ter o compromisso de toda semana lançar um episódio, buscar sempre conhecer novas pessoas, e aí já entra também um outro ponto, porque nem todas as pessoas que eu entrevistei foi pessoas que eu já conhecia. Não são pessoas que entram em contato também para poder, falar que querem uma entrevista, porque é um podcast que se está iniciando. Então foi interessante eu ir atrás dessas pessoas, eu fui através de redes sociais, através, de conteúdos que eu achei interessante e também de eventos que eu estive presente. Um dos primeiros foi o Hotmart, que eu percebi que me agregou muito o evento em si. O Hotmart é o maior evento de empreendedorismo da América Latina e marketing, e foi muito legal porque foram pessoas internacionais também. Então eu consegui entrevistar ali em inglês algumas pessoas, e foi onde eu percebi que o podcast, para ser algo que eu gostasse, eu não precisava seguir uma regra. Então foi um projeto muito meu, que eu tenho entrevistas em português e inglês, pretendo ainda ter em outras línguas para agregar cada vez mais. E foi uma jornada que eu anotei, até peguei um caderninho, né, para mostrar algumas informações, porque eu aprendi a não entrevistar apenas pessoas referentes, pessoas que têm poucos seguidores, mas também pessoas que têm bastante seguidores e são reconhecidas. E eu busquei mandar mensagem, entrar em contato, esperar o dia que a pessoa está disponível. Então isso também me mostrou que a coragem da gente não precisar ter medo ali de receber um não de primeira, mas também de construir isso e criar ao longo do tempo, é muito mais rico, né, essa jornada que a gente vai aprendendo. E eu percebo que quando a gente fala da jornada, principalmente eu que sou nova, eu comecei o podcast com 19, hoje eu tenho 20, e eu percebo que a cada episódio, a cada ano e a cada temporada do podcast, eu vou melhorando cada vez mais e criando mais reputação, que é o meu intuito a longo prazo. Então é um projeto muito interessante que eu comecei. Eu percebo que pode ter muitos outros caminhos que a gente pode seguir, mas para esses próximos 50 episódios eu já tenho algumas ideias em mente. Por exemplo, o episódio 49 que a gente fez com a Fran, foi eu estando visitando ela aqui no Canadá, para eu passar um tempo na casa dela, a gente aproveitou para fazer o podcast pessoalmente, e foi um formato que eu nunca tinha feito. E o próximo episódio também vai ser nesse formato,
pessoalmente. Eu sei que demanda mais tempo, não é tão prático, mas eu acho que pode começar esse estilo também por aqui. Então, estou testando coisas novas. Eu percebo também como o digital ele ajuda as pessoas que já tinham autoridade a crescerem também. Então, um dos grandes aprendizados que eu tive foi que pessoas referentes em suas áreas, elas precisam sim estar no digital para mostrar essa autoridade, essa credibilidade, porém algumas não sabem transparecer isso, né. Então eu entrevistei algumas pessoas que não tinham tantos seguidores, mas tinham uma jornada muito referente, conheceram pessoas muito importantes, fizeram projetos muito relevantes, mas no digital não era milhões de seguidores que seguiam essa pessoa. Então o digital ele ajuda a encontrar essas pessoas. Então foi assim que eu encontrei elas, né. Não foi só em eventos, mas sim pelo digital, numa pesquisa no Google, numa pesquisa do LinkedIn, do Instagram. Então ajuda demais o digital a encontrar essas pessoas e estruturarem o posicionamento, eh delas, né, essa reputação que ela já veio que essa pessoa já cresceu. Então, por exemplo, algumas pessoas que eu entrevistei já tinham mais de 40 anos, então mais de 20 anos de carreira é muita coisa. E algumas tinham até 10 anos, assim, e já eram muito relevantes, né, não quer dizer que o tempo ali traz quem é mais relevante ou não, não concordo com isso. Porém, quando eu pude entrevistar essas pessoas, eu percebi que o digital era importante para elas, mas não era o ponto principal. E conforme, o podcast foi me acompanhando, então quando eu estava buscando entender mais sobre o Canadá, sobre os Estados Unidos, eu entrevistei pessoas que já estavam, aqui na América do Norte, e foi interessante porque eu vi que cada vez mais as pessoas não querem estar tão presentes nas redes sociais, elas querem essa parte da exclusividade também, principalmente na cultura da América do Norte, que eu achei muito interessante e diferente do Brasil. Eu comecei essa jornada na América do Norte, para quem não me acompanha, entender melhor. Em fevereiro de 2026, eu comecei essa jornada como empresária nômade digital. E eu e o Jean, o meu marido, meu parceiro da empresa, a gente começou aqui porque a gente já tinha alguns clientes. Então a gente foi para Vancouver, a gente viu os nossos clientes. Atualmente a gente está em Vancouver, a gente vai voltar para Toronto. E em Toronto a gente não conhecia ninguém, né. E foi interessante porque em Toronto a gente precisou, entender onde estavam os brasileiros, pesquisar, ir em evento, e foi muito legal. Agora a gente vai voltar no verão, que é aqui no mês de julho, para poder ir em alguns festivais, rever essas pessoas e criar mais conexão, né, porque eu acredito muito que quando a gente está num ambiente, a gente tem trocas muito mais relevantes do que apenas no digital. Então é interessante sim ter esse momento. Mas eu percebi que a grande diferença entre o mercado daqui e o mercado do Brasil é que as pessoas elas querem o marketing para poder vender. Mas vendas não quer dizer que é o marketing. Então, tá muito atrelado, mas são coisas diferentes. E é interessante que aqui eles acreditam que é a mesma coisa. Se eu não preciso de venda, eu não preciso ter o meu marketing, não preciso postar nas redes sociais, não preciso mexer em nada. E é muito ao contrário, né? Porque quanto mais você mostra dentro das redes sociais, dentro do seu posicionamento digital, você estar presente digitalmente é muito relevante para poder ter as vendas, e cada vez mais ter vendas, né. Então quando cai as vendas, a pessoa vai atrás do marketing, não é bem assim. E aqui eu vejo que tá, um pouquinho faltando disso em algumas áreas, não é em todos, não estou generalizando, mas pelo meu público-alvo eu percebi bastante isso, que é mais o tete a tete, que é por indicação, e isso é ótimo, né. Nós brasileiros mesmo, a gente
vende muito por indicação. Eu acho muito importante, porque a indicação é a prova viva de que seu trabalho funciona, mas vale muito a pena pensar nesse lado do marketing. E foi por esse motivo que a gente veio, para poder realmente entender o mercado, que aqui eles usam mais a plataforma do LinkedIn, o Google, não se usa muito o Instagram para poder fazer divulgações, e foi aprendizados que eu tive, e nesse meio tempo, teve também os episódios do podcast, que se entrelaçaram muito com essa minha trajetória. Então, por exemplo, eu fui para Los Angeles, nos Estados Unidos, na Califórnia, e eu participei de um evento. Conheci lá algumas pessoas muito legais, e nenhum brasileiro, mas eu pude aprender muito. Então a gente tem entrevista aqui com uma pessoa dos Estados Unidos, mais de uma pessoa, né, mas tô dando um exemplo que foi acompanhando ali a minha jornada, e eu pude ir aprendendo o meu próximo passo. Porque a grande dificuldade de empreender, que eu senti no início, é: como eu dou o próximo passo? Como eu abro a minha empresa, é a minha dificuldade lá no início, como que eu começo a divulgar meu trabalho, como que eu converto vendas, e aí depois vai crescendo os seus problemas conforme tá a sua evolução, a sua expansão. Então, como é que eu entro em contato com eventos, com empresários, com investidores, e isso, estou cada vez mais, pesquisando, entendendo melhor, porque eu particularmente acredito que não tenho esse repertório ainda para trazer, como dica, como opinião, mas eu posso trazer minha experiência. E durante esse trajeto, a gente pôde fundar a nossa startup, que é totalmente diferente do que eu faço do marketing, porém, a gente faz o marketing da startup também. Qual que foi a ideia da startup? A gente percebeu que as vagas preferenciais, principalmente no Brasil, que a gente tem vaga para autista, para gestante, para cadeirante, 60 mais, elas não eram mapeadas. Então, se a gente traz o exemplo de um familiar meu que tem um filho autista e que ele não gosta de barulho, que ele não quer andar muito em alguns dias, e você precisa ir no mercado, ou num shopping, ou numa loja, você precisa saber se vai ter vaga nesse lugar, se tá disponível ou não, se é perto, se não é. E isso foi a dor que a gente resolveu. Então a gente tem uma plataforma, já está disponível online, a plataforma e o projeto se chama Preferencial Parque, onde a gente localiza essas vagas. E dentro dessa plataforma, a gente pode ter os usuários sem pagar nenhum valor, apenas tendo o acesso ali das vagas, porém, a gente precisa de investidores, a gente precisa de órgãos públicos, órgãos privados, como empresas, como prefeituras, para ajudar nessa construção e localização de vagas. Então, a gente está à procura nesse projeto. Se alguém souber, pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar o link também na descrição para vocês acessarem a plataforma. Eu achei muito legal participar desse projeto com o Jean, com algumas outras pessoas da equipe, e eu acho interessante que eu contando assim, parece que foi um projeto que saiu tranquilo, que a gente teve a ideia, construiu e pronto, acabou, mas não foi bem assim. Quando a gente chegou no primeiro destino em fevereiro, que foi Toronto, a gente foi para vários eventos para conhecer melhor o mercado, melhor as pessoas, e nessa jornada a gente viu muito sobre startup. Tinha até um evento de startup que foi no início de março, que foi o mês das mulheres, e teve só startup feitas por mulheres concorrendo a US$ 10.000, concorrendo a ajuda, a recursos. E foi interessante porque a gente pôde ver a transformação que essa empresa está fazendo. E quando a gente pensa em startup, como no caso no Brasil, que um dos grandes cases é a Nubank, ela começa numa empresa pequena, numa ideia, e depois vai evoluindo. E para que ela dê certo, as pessoas precisam confiar
no que essa empresa está construindo. Então você precisa entender muito bem qual que é a solução que você está resolvendo. E eu pude ver isso dentro das startups que a gente participou dos eventos, vendo as apresentações. E o mais interessante é que a gente teve tanta ideia que a gente teve que fazer um filtro para chegar no preferencial parque. E foi uma jornada muito interessante, porque eu e o Jean, a gente passava, assim, dias, noites discutindo qual que a gente ia se dedicar primeiro, qual que fazia mais sentido, qual que era mais, fácil naquele momento, que a gente tinha os recursos para aquilo. Então o preferencial parque foi uma construção de muita coisa que as pessoas não veem na internet, né. E, vale destacar que na internet, no digital, as pessoas veem o que elas querem mostrar. E isso é interessante porque muitas vezes eu até vi uma trend no TikTok esses dias: "Nossa, eu vi, eu te conheço, eu entendo o que você tá passando, porque você postou". E aí a pessoa até pensa assim: "Nossa, mas ela só viu o que eu queria que ela visse, ela não viu realmente o que está acontecendo, o que ela visse, ela não viu realmente o que está acontecendo". Então foi interessante essa realidade, porque no digital, tem muitas fake news, mas também tem pessoas que mostram a verdade, mas não mostram totalmente o que acontece. Porque tem a parte da privacidade, né, não é tudo que a gente está preparado para compartilhar, que a gente quer compartilhar, que as pessoas saibam. Então eu aprendi muito mais nisso, que se tem uma influencer ou se eu quero começar a postar nas redes sociais, eu não preciso mostrar 100% da minha privacidade. Então eu acho isso muito relevante trazer aqui, que eu fui aprendendo também com a cultura norte-americana que eu estou vivenciando. Quando nessa jornada do podcast, a gente passou pelo mês das mulheres e foi muito legal, porque eu fui atrás de mulheres que eu realmente acho relevante, que trazem algum conhecimento que vai ser útil para os ouvintes. Então eu quero mesmo que vocês assistem essa série de mês de março das mulheres, porque a gente fala sobre estilo, sobre imagem, sobre mentalidade, sobre processos de empresa, para quem está construindo um empreendimento. Então eu acredito que foi um mês muito bacana de 5 semanas que a gente conseguiu postar dentro do podcast com esse tema Mês das Mulheres. Vale ressaltar também que nessa trajetória dos 50 episódios, eu conheci alguns nômades digitais e um deles foi o Fernando Kanarski, e ele é uma pessoa muito referente quando se fala de nômade digital e tráfego pago, porque ele trabalhou por muitos anos com marketing digital até decidir que ia virar nômade digital. E é interessante porque ele não é aquele influencer que vai mostrar todos os lugares, todos os pontos turísticos no perfil, mas quando ele traz com o conhecimento dele, ele traz com a experiência que ele teve, e eu achei muito interessante. Foi um prazer conversar com ele, eu realmente gostei, ele me deu muitas dicas e, um dos grandes aprendizados é: confie no processo, né. Você não consegue planejar toda a sua vida, toda a sua viagem, ao o que que eu quero trazer aqui? A viagem como nômade digital que a gente está passando, por exemplo, aqui na América do Norte, que está durando 6 meses a princípio, a gente não consegue planejar cada passo. Uma viagem turística que dura 10, 15 dias, até um mês, você consegue ter mais, eh, você consegue saber mais o que que você vai fazer, planejar melhor. Mas foi um desafio para mim não saber onde eu ia me hospedar no próximo mês, não saber se eu ia precisar comprar uma passagem. E então eu tive que confiar no processo e tive que esperar que as coisas acontecessem e viver o momento presente. Então, tá sendo uma jornada muito de aprendizados e com as pessoas que eu estou conhecendo, onde eu trago aqui no podcast. Bom, eu conheci vários brasileiros também. Aqui tem uma comunidade muito forte em Vancouver, em Toronto também, tem festival brasileiro por lá. E eu fiquei muito animada porque tem muitos brasileiros que te recebem de portas abertas, e é uma troca muito genuína. Então, por exemplo, aqui onde eu estou agora, foi através de um contato que eu achei essa hospedagem que a gente está,
essa pessoa virou nossa amiga, é um casal de amigos, então a gente vai no lago juntos, a gente se conheceu melhor, a gente teve noite da pizza, e você vai conhecendo pessoas que vai ficando para sua história. Então eu acho que a grande riqueza é aprender com as pessoas, principalmente eu que sou jovem, eu quero aprender cada vez mais com as pessoas que já viveram, que já tiveram aprendizados, que têm o que compartilhar. Para que eu não cometa os mesmos erros, ou pelo menos eu evitar o máximo, e que eu possa entender qual que é o meu intuito, qual que é o meu propósito com tudo isso. E eu sei que o meu propósito aqui no podcast é trazer essas pessoas que não são tão reconhecidas como referência aqui no podcast. E compartilhar cada vez mais esse meu aprendizado. Então, aqui no canal da Consultings, eu também estou começando outros vídeos, outras playlists, por exemplo, Instagram para negócios, que eu quero dividir essas principais dúvidas que o pessoal tem. Alguns clientes meus acabam tendo as mesmas dúvidas depois do primeiro mês de gestão, e eu quero que todas elas sejam respondidas, porque eu trabalho muito com transparência, com sinceridade. E cada vez mais a gente precisa deixar esse acesso das informações das redes sociais, do digital, que é um grande mistério, as IAs que estão por vir também, acessível para as pessoas, para elas poderem terem o maior conhecimento possível. Então, esses são os próximos passos do canal e do podcast. Eu espero que você esteja gostando dessa jornada. Se você tiver alguém que queira participar como entrevistado, ou se você quiser participar, você pode me chamar. E eu agradeço demais essa jornada e eu espero te ver no próximo episódio.